Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu gostaria de, nesta oportunidade, compartilhar com os irmãos mais uma exposição bíblica, mais uma porção da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que será e servirá de grande edificação para a tua vida e Deus falará fortemente ao seu coração. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 12. Eu vou fazer a exposição do versículo 5 ao versículo de número 12. Mas para nós ganharmos tempo e não deixar este vídeo prolongado, longo demais, nós vamos ler apenas o versículo de número 12 a princípio, que diz assim: Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido da igreja e eu tenho certeza que, como a palavra de Deus, ela é nova. Ela é nova a cada dia, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é texto sempre brilhante e sempre tem algo a nos revelar. Nós entendemos aqui a história do povo de Deus, a história de Israel, do povo do Senhor. Eles estavam aqui neste momento sendo ameaçados por 3 nações. Para nós entendermos isso, o verso de número 1 do capítulo 20 que nós lemos, ele diz que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então aqui há pelo menos 3 povos que fazem guerra e se levantam contra o rei Josafá, que era o rei que estava atuando neste momento diante do povo de Deus. Nós sabemos que alguns desses povos, dos amonitas, dos moabitas e dos meunitas, são fruto ou são descendentes de Ló. Lembra quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra antes da destruição, e a sua esposa, ao olhar para trás, morre ali convertida numa estátua de sal? Ló fica sozinho com as suas 2 filhas, que ficam desesperadas e têm um plano terrível de dormir e se relacionar com seu próprio pai após tê-lo embriagado. Elas engravidam e têm os seus filhos, que se chamam Moabe e Benami. Então esses filhos que vão gerar estes povos, algum destes povos que irão agora fazer guerra contra o povo de Deus. Então eles se levantam contra Josafá, e Josafá fica também perdido, se sente cercado, angustiado, desesperado, e na verdade o que traz paz para Josafá é a oração que ele faz. E esta oração de Josafá, diante deste problema, diante deste caos, diante desta ameaça que está próxima de vir contra ele, se concretizando, ele vai orar ao Senhor. É esta oração brilhante que nos traz muitos ensinamentos. Eu tenho certeza que vai também nos ensinar nessa tarde aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. A Bíblia diz que a oração que Josafá fez após reunir a congregação é aquilo que um líder deve fazer: orar diante do seu povo, consagrar ao Senhor, convocar para a oração, para o jejum, neste momento de grande dificuldade em que eles estavam enfrentando ali e estavam próximos de serem afligidos. Então nós entendemos e aprendemos no texto que nas nossas orações, quando nós orarmos, primeiro, quando você fizer a sua oração, reconheça a soberania, a força e o poder de Deus. Olha o versículo de número 6 do capítulo 20 que nós lemos. Ele diz assim, o verso de número 6. Ele diz assim: E disse o Senhor Deus, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa
resistir. Olha que maravilha, como ele começa a sua oração reconhecendo a grandeza, a força e o poder de Deus. Talvez nós, nos dias atuais, muitos crentes oram e parece que estão orando a um Deus que não tem poder para fazer e realizar nada. Um Deus fraco e um Deus impotente. Mas Josafá, aqui na sua oração, ele nos mostra, a Bíblia toda nos ensina que o nosso Deus, ele não é poderoso, ele é todo-poderoso. E quando nós orarmos, nós temos que entender que estamos orando a esse Deus que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Reconhecer que ninguém pode resistir a esse Deus. Nada e nem ninguém pode resistir a esse Deus, porque ele tem todo o poder e faz aquilo que quiser fazer na hora que ele quiser fazer. Não é somente a graça, mas nada resiste a esse Deus. Nenhuma enfermidade, nenhum inimigo, nenhum problema, nenhuma adversidade, nada pode resistir. Ninguém pode resistir. É uma pergunta retórica que Josafá faz na sua oração. Quem pode resistir? Quem pode resistir? Porque no Senhor está a força, então nada pode resistir a este Deus, nada. Tudo isso acontece amando ou está dentro dos planos de Deus. Ele continua, sempre esteve no controle de tudo. Então creia, confie nesse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra para fazer aquilo que lhe apraz. O texto continua nos ensinando, é uma oração muito poderosa. Ele nos ensina que devemos lembrar de que Deus nunca desamparou o seu povo. Acompanhe isso comigo no verso de número 7, que diz assim: Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? É uma outra pergunta retórica, porque isso foi exatamente isso que Deus fez com o seu povo. Foi exatamente isso. Então nós devemos nos lembrar, Josafá ele traz a memória, ele se lembra, e Lamentações diz que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Ele se lembra que Deus já fez, já abençoou e já ajudou muito o seu povo no passado. E com certeza será da mesma maneira, não será diferente. Deus sempre tem ajudado o teu povo em todos os momentos. Infelizmente, o povo de Deus só lembra de Deus na hora do aperto, mas o Senhor é aquele que ouve a súplica do teu povo. O Senhor nosso Deus é aquele que sempre tem nos abençoado graciosamente, misericordiosamente. Ele tem nos ajudado, Ele tem nos amparado. Então nós devemos nos lembrar que Deus nunca nos desamparou. Salmo 37, verso de número 25, o salmista diz: Eu já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Deus tem sido fiel para com o seu povo. Deus tem abençoado o seu povo, aquele a qual ele chamou, capacitou, escolheu, aquele a quais são seus filhos, as suas ovelhas. Deus nunca tem desamparado o seu povo. O texto é rico. Ele continua nos ensinando, e ele nos ensina no versículo de número 8 e 9, que no momento da adversidade, nós devemos sim buscar ao Senhor. Claro, olha o que diz no versículo 8 e 9, o seguinte: Eles têm morado nela, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. Olha a garantia, uma promessa de Deus, quando o templo foi erigido, de que Deus escutaria sempre o seu povo. Deus, Ele nos ouve, Ele certamente nos ouve. Então nós devemos buscá-lo no dia da adversidade.
nós devemos clamar, e eu tenho certeza que o Senhor será conosco. Quando estamos em momento de adversidade, é momento de nós nos ajoelharmos, é momento de nós buscarmos a Deus em oração, em clamor, em jejum, consagrando as nossas vidas. Deus está nos dando muito tempo para lermos a sua palavra, para orarmos, para dedicarmos em jejum. Estamos impedidos de talvez buscar o Senhor reunidos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas temos a grande oportunidade de rasgarmos os nossos corações, de nos aprofundarmos no estudo e leitura da palavra de Deus, de consagrarmos as nossas vidas com orações, jejum, consagrações. É o momento de nós buscarmos ao Senhor. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Deus está agora nos ensinando a buscar a tua presença, a cada dia aproveitarmos este tempo para buscarmos ao Senhor no particular. É momento de vivermos Mateus capítulo 6, versículo 6, entrar no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e termos a certeza de que ao falarmos com Deus, Ele falará conosco por intermédio da sua palavra. Então busque a Deus neste momento de adversidade, de luta e de tristeza e de angústia que o mundo está enfrentando. O texto nos ensina que certamente ao buscarmos Ele, Ele nos ouvirá e nos livrará. Olha o versículo de número 9, ele diz o seguinte, vou ler novamente. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante do Senhor neste templo, clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos livrarás. Essa é a certeza de um crente que serve ao Senhor Jesus, de que quando ele dobra os seus joelhos, o seu Deus está sempre pronto para te ouvir e livrá-lo. Não sabemos quais serão as respostas de Deus, mas Ele certamente nos responderá. Talvez não da forma que queremos, mas da forma que necessitamos, porque Ele vem sempre de encontro às nossas necessidades. Deus não nos dá aquilo que desejamos, algum tipo de luxo, algum tipo de que venha satisfazer a nossa alma, mas Ele dá aquilo que sempre nós necessitamos. Ele não nos desampara e Ele nos deu a garantia de que sempre estaria nos ouvindo. Quando o povo de Deus se humilha, se rasga, clama a Deus, reconhece os seus pecados, as suas falhas, Ele ouve dos céus, como diz 2 Crônicas 7,14, Ele ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Então nós temos que ter a certeza de que ao dobrarmos os nossos joelhos, nos humilharmos, rasgarmos as nossas vestes, Deus estará sempre pronto para nos ouvir, porque Ele é Deus onisciente, onipresente e onipotente. O texto continua nos ensinando, e eu tenho certeza que a voz de Deus está falando aos nossos corações nesta oportunidade. Que nós devemos reconhecer a nossa fraqueza, Olha o versículo de número 12, que eu li a princípio e quero finalizar com esse versículo de número 12, porque encerra uma oração muito linda do rei Josafá. O versículo de número 12, ele diz: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Olha aqui o que o rei está dizendo. Ele está reconhecendo a sua fraqueza, a fraqueza do seu povo, a fraqueza do seu exército. Ele está dizendo: Senhor, não há força em nós, não há força suficiente em nós para resistirmos à investida do nosso adversário, para resistirmos a esta multidão que vem contra nós. Não temos força, Senhor. Enquanto muitos na atualidade acham que são deuses, tem pregadores aí dizendo que são deuses, são deuses nesta terra. Tem muitos pregadores aí que dizem que é só você determinar a sua vitória, que você é forte, que você pode, que você é corajoso. Tem muitos coachings aí dizendo que você consegue, que você é capaz, que Deus ele é obrigado a te ouvir, Deus é obrigado a te atender, Deus vai te dar, porque você é perfeito, que você é justo, que você é tão bom, que quando você, ao olhar para Deus, não se sente inferior a Deus.
Josafá, ele nos ensina a reconhecer as nossas fraquezas. Nós somos pó, nós não somos nada comparado ao Deus tão grande e tão poderoso ao qual nós servimos. Ele reconhece a sua fraqueza, e reconhecer a sua fraqueza não é dizer que Deus não tenha capacidade para fazer, é reconhecer a nossa fraqueza, não a fraqueza em Deus, porque não existe fraqueza em Deus, existe fraqueza em nós. Almas, homens, seres humanos, corrompidos pelo pecado, mas justificados por Deus, que servem a um Deus que é grande e poderoso. Então ele reconheceu, olha, Senhor, não há força em nós contra esta grande multidão. O homem moderno finge não ter medo. O homem moderno finge. Ele diz para você, não tenha medo, não tenha preocupações, não, enfrente isso. Mas o medo, segundo uma tradução filosófica, é o instinto de preservação da vida. Quando nós temos medo, nós vamos diante do nosso Deus, do nosso Pai, reconhecendo as nossas limitações, fraquezas e falhas, e com certeza Ele nos ajudará. Então nós precisamos reconhecer que não somos nada diante desse Deus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós não somos nada, não temos nada, não conseguimos nada. Nós só conseguimos enfrentar as dificuldades porque o Senhor nos dá força para passar por todas elas. Foi a oração que Jesus fez por nós. Ele disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então nós vamos enfrentar toda e qualquer dificuldade, não porque há força em nós, mas porque há força em Deus, e Ele nos fortalece para passarmos por essas dificuldades. Então precisamos reconhecer, as dificuldades, ela vem para mostrar as nossas fragilidades. É no momento de dificuldade, é a luta, é o sofrimento que tira de nós, que arranca de nós as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. É o sofrimento que realça e que mostra e comprova o quanto somos impotentes. O quanto somos impotentes. É o sofrimento que mostra isso para nós. Então nós devemos reconhecer os nossos limites diante das adversidades. E com certeza correr para os pés do Senhor. Porque muitas das vezes Deus vai usar o sofrimento para mostrar o quanto nós somos fracos, impotentes. E isso vai fazer com que nós venhamos nos apresentar diante de um Deus que é todo-poderoso e Ele certamente nos ajudará. Reconheça, devemos reconhecer que somos pecadores. Não pecadores como o mundo, mas pecadores justificados, mas continuamos a ser pecadores. Justificados, salvos por Cristo, mas pecadores. Ainda habitamos numa natureza pecaminosa, que faz com que mostre as nossas fraquezas, limitações e dificuldades. Então reconheça que você não pode nada. E é nesse momento, quando a gente reconhece que não pode nada, e reconhece que Deus pode tudo, é que o nome do Senhor é glorificado. E Ele trabalha em favor do seu povo e da sua igreja. E Ele nos ensina, e eu finalizo aqui, último ponto, que no versículo de número 12, que nós devemos confiar e depender somente do Senhor. Versículo de número 12, ele diz assim, não há força em nós contra esta grande multidão, para resistirmos a esta multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Porém, entretanto, os nossos olhos estão postos em Ti. Olha que maravilha. Olha que alegria. Quando você não souber o que fazer. Quando a vida te colocar num labirinto. Quando você olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para qualquer ambiente, e você não encontrar saída, a Bíblia nos ensina que nós passamos muitas das vezes situações como esta. A Bíblia nos ensina que nós, em dados momentos da vida, nos encontramos num labirinto. Parece que tudo se fecha, tudo se cerca, e não temos às vezes nenhum amigo para nos ajudar. Quando isso acontecer, olhe o aconselhamento bíblico, olhe para o Senhor.
Olhe para Jesus. Hebreus capítulo de número 12, versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando você não encontrar saída por nenhum lado da sua vida, que você estiver no labirinto da sua vida, olhe para cima. Olhe para Jesus. Não tire o foco de Jesus. Muitos não estão suportando porque estão olhando para a circunstância que o cerca e tentando dar jeito com as suas próprias forças e do seu próprio jeito. Não, não faça isso. Continue olhando para Jesus, um Deus que nunca nos desampara, que está sempre disposto a nos ajudar. Basta nós reconhecermos as nossas limitações e as nossas fraquezas. Olhe, porém, para Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus. Que os seus olhos estejam fixos no Senhor Jesus. E eu tenho certeza que grande será a bênção e a vitória na sua vida. O Senhor é a saída para todos os nossos problemas. O Senhor é a saída para todas as nossas dificuldades. Eu não quero aqui ser irresponsável e dizer que essa saída é a prosperidade, é a bênção, é a cura, é a porta aberta, como fazem outros por aí. Não. Nós não sabemos como o Senhor vai trabalhar, mas Ele é a saída para nós. Eu não estou dizendo que a saída serão circunstâncias ao seu redor. Eu estou dizendo que a saída é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Então, quando você não souber o que fazer, quando você estiver em aperto, quando você estiver em dificuldade, olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Que você possa permanecer com essa palavra ao teu coração. Eu gostaria de orar pela sua vida neste momento, crendo que o Senhor está conosco, está contigo aí agora. Contempla o teu coração, sabe das suas dificuldades, sabe das lutas que você tem enfrentado, sabe o que está acontecendo no mundo e tem o controle de todas as coisas. Eu tenho certeza que Ele está sentado no trono. Ele nos ensinou através da sua palavra nesta hora. Olhe para Jesus. Eu tenho certeza que Ele não vai te mostrar a saída. Ele é a saída. Amém? Ore comigo neste momento. Pai Santo, Pai querido, Pai eterno, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer pela tua palavra aos nossos corações. Abençoa meu irmão que acabou de ouvir esta palavra, Senhor. Que o teu Espírito possa continuar falando ao coração de cada um. Que possamos viver a tua palavra e que possamos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos nesta hora. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é verdadeira, Senhor. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que assistiram. Abençoando em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meu irmão, amigo, que Deus continue abençoando a sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus.